Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo a mais este episódio do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast que simula como se eu tivesse acabado de chegar na casa de um amigo, sento pela porta da cozinha, quando ele está preparando alguma coisinha gostosa para a gente poder conversar e saber como é que a vida veio para você, como é que a vida chegou para mim durante esses momentos. Fique muito à vontade e bora para mais um. Eu fiquei repensando muito qual seria o episódio dessa semana, porque ia começar, que vocês sabem que tem episódios aqui, alguns são que vocês encomendam, outros é porque eu estava tanto dentro da minha cabeça, que aí eu precisava de algum lugar para colocar para fora. E não é meio que esse lugar aqui que eu vou colocar esses pensamentos para fora. Um deles, essa perturbação aconteceu depois que eu li o livro que se chama Mudar Método, do francês Edouard Louis. Quando essas pessoas que leram esses livros antes que mim me recomendaram, porque esse livro chegou com muita recomendação, geralmente a recomendação que chegava para mim era bem assim: "Você já leu Mudar, né? Você já leu Eduardo Louis?" Aí eu dizia: "Não, nunca li nada." E aí as pessoas diziam assim: "Você precisa ler esse livro." E aí quando a pessoa diz assim: "Você precisa ler esse livro", aí algumas que tinham um contexto mais de proximidade diziam: "Mas por quê?" E aí essa pessoa eu me respondia: "Não, mas porque ele fala de metas pelo que a gente conversa, você tem pensamentos bem parecidos com o do autor, se então você vai poder se alimentar dele também." Que de fato merece um episódio exclusivo só sobre esse livro, para perguntar sobre esse livro. Mas eu quero pegar apenas as ideias mais superficiais do livro para nortear nossa conversa de hoje por aqui, que é o quanto que muitas pessoas, em muitos momentos, elas temem as mudanças, porque de alguma forma mudar dá muito trabalho, né? E custa alguma coisa. Se a gente vai pensar num exemplo de mudar simplesmente de endereço, mudar de casa, dá muito trabalho, que você sabe que é empacotar, que é encaixotar, e é também pagar para fazer essa mudança de um lugar para o outro, ainda que seja na mesma cidade, por exemplo. Se a gente vai falar vou mudar de cidade, fica até um pouco mais intenso ou mais caro, esse custo aumenta. Tem outro dado também que é, quando a gente permanece no lugar, isso também nos custa alguma coisa. Ficar na mesma casa, ficar no mesmo endereço, ficar no mesmo ambiente, ficar no mesmo relacionamento, isso também nos custa alguma coisa. E quando esse livro vem e traz apenas esse título, Mudar é um método, e é um método, inclusive, para mim, de sobrevivência. E aí foi quando, diante das inúmeras mudanças que 2025 me convidou a tê-la, seja eu um agente de que era a pessoa responsável por fazer as atividades, as mobilizações de mudança, seja a pessoa que teria que absorver essas mudanças, Munar fez parte. E aí, eu comecei este ano de 2026 com um exercício e eu queria que você também fizesse esse exercício aí na sua casa. O que eu comecei? Eu peguei um golpe de notas, que no meu celular mesmo, assim, coisa mais rápida, que é olhar para todas as coisas que estavam ao meu redor e me questionar sobre se aquilo estava me deixando satisfeito ou insatisfeito. Bom, o que está me deixando insatisfeito? E aí, como o celular estava fazendo da minha mão, isso é uma questão também, eu fui registrando. Isso daqui me deixa satisfeito, isso tá me deixando insatisfeito. E aí eu fui começando a perceber de que eu estava tendo microdoses de insatisfação durante o meu dia inteiro em vários ambientes. Além disso, eu precisava tomar alguma atitude frente a isso. Por quê? Porque eu também precisava criar uma outra relação com a mudança, que ele não temê-la e não achar que ela é tão custosa, que a mudança ela faz parte da vida. A gente está mudando o tempo inteiro, a gente muda o tempo todo. As coisas elas são impermanentes, tudo está pronto para ser mudado, inclusive até de uma hora para outra. Provavelmente você deve estar lembrando de alguma coisa que na sua vida você achava que nunca mudaria, mas que mudou, porque mudar faz parte, e mudar é um método. Com que as coisas que estão acontecendo? Eu fui e olhei se a casa onde eu moro atualmente, ela reflete as minhas características atuais. Se são os meus gostos estão impressos, se o meu jeito de decoração, a como eu consumo arte, a qual como eu organizo as prateleiras, os armários, se tudo isso estava condizente com a pessoa que eu sou agora no presente. Por quê? Nessa casa onde eu moro, então esse vai ser o quarto ano morando nessa casa. E esses 4 anos eu mudei significativamente.
E aí, a gente tem uma outra questão, que quando se é uma pessoa LGBT, especialmente da minha realidade, né, enquanto homem gay, tem uma questão que é da obediência. O quanto que as nossas infâncias dissidentes da LGBT nos convidam sempre para o lugar de obediência para que a gente continue sendo aceito e integrados naquele grupo que a gente precisa obedecer. Porque a gente você pensa que não dá trabalho, a pensa que tá sempre quietinha, que é sempre boazinha, porque aquilo dali ameaça muito pouco o nosso vínculo. E a gente já vem de muitas ameaças, seja com convívio familiar, quando a homofobia, especialmente na infância, é muito marcada, seja no convívio na escola, que existe muita homofobia, muito bullying na escola também, que eu já brinquei até em outro episódio, na nossa adolescência, na vida adulta. Então a gente vai criando muitos mecanismos e precisa se adaptar para continuar sendo livre, para continuar pertencendo a determinados grupos e ambientes. E essa obediência faz com que a gente não questione a atualização das nossas decisões. E aí, então, quando você for fazendo essa listinha das coisas que você está insatisfeito, o que vai para mudar? Sim que tenha um custo, porque às vezes você mudar de lugar, vai ser mudar a decoração, vai ser mudar um item, mas acreditando que mudar é um método, seja de sobrevivência, seja de melhora de satisfação, inclusive. Na minha lista, tinha coisas, por exemplo, olha aqui o exemplo que chegou para mim, eu disse, é isso. Quando eu estava para mudar, né, sair da casa do meu pai e indo para minha casa mesmo, aí veio a sugestão de potes de mantimentos, tipo, preciso do potes de mantimentos, certo? Para guardar aí suas coisinhas, as minhas coisinhas também eu tinha. E aí me foi sugerido comprar potes que são com aquele plástico olfato, né, então eu não consigo ver o que tá dentro, e eles eram potes redondos. E aí até me falaram: "Olha, compra dessa marca, porque tem mais qualidade, mais durabilidade, vai ser melhor para você". E aí eu fui lá e comprei estes ditos plásticos, potes. Quando eu comprei, me deixou muito satisfeito, eu tinha conseguido comprar, agora minha casa as coisas estarem organizadas, só que já tem um tempo pra cá que eu não obedecia às regras que estavam naquele pote. Por exemplo, era um pote que tinha uma frase dizendo: "Aqui tem chocolate", mas eu não queria guardar chocolate ali por algum motivo e eu guardava, sei lá, massa em flocão. Então eu tinha que ficar abrindo os potes várias vezes para saber o que era que tinha dentro. E isso fazia com que algumas coisas eu achava que tinha, outras eu achava que não tinha, que eu perdido e validado. Deve acontecer parecido aí na sua casa, né? Se tiver acontecendo, me deixe saber que não é a única coisa que comi. E aí tá na minha lista. O que que eu tô insatisfeito? Eu tô insatisfeito de ficar abrindo esse pote toda vez para não ser temer, porque agora, com a pessoa que eu sou agora, com a experiência que eu adquiri morando sozinho até então, eu percebi que faz mais sentido, ter potes quadrados para minha realidade, ter potes quadrados porque eles encaixam melhor no meu armário e ter potes transparentes, porque para mim é importante ver todos os conteúdos que estão dentro dali. E aí eu disse: "Olha, eu estou insatisfeito com algo que eu permaneci obedecendo, porque a obediência foi um hábito também a ser construído, e que agora, tanto tempo depois, eu posso me autorizar a desobedecer, a mudar, a reconhecer a necessidade da mudança e especialmente o prejuízo da permanência". Eu acho que essas 2 forças, elas precisam estar muito bem alimentadas aí em você. Qual que é o preço da mudança e qual que é o prejuízo da permanência. Essas 2 coisas têm que estar muito alinhadas e quando você chega com algum desses assuntos, assim, no processo de psicoterapia, esse é um dos pontos que precisa questionar, o desejo de mudar e o prejuízo de permanecer. Porque tem algum prejuízo de permanecer, não tem algum custo para mudar também com prejuízo de permanecer. E aí eu fui e fiz as minhas contas, comprei os novos potes de plásticos e a cada dia eu me celebro, me agradeço por ter feito uma mudança que é bastante simples. E eu fui fazendo outras, eu não estava satisfeito com o espaço que estavam as minhas plantas, eu queria organizar minhas plantas de um outro jeito, porque isso refletir mais com o que eu quero de contato da natureza interna. Eu fui olhando também para hábitos de consumo, para roupas, para roupas de cama. São assim, eu tinha uma lista vasta de coisas que eu estive satisfeito e é muito satisfatório perceber que isso estava muito atrelado à obediência que eu estava acreditando, então eu precisava continuar tendo para poder desobedecer com o adulto responsável que paga as tantas contas, que faz o próprio dinheiro, que analisa muitas coisas e que pode sim, é justo buscar mais satisfação.
E se você for parar pra pensar, a gente não tá tão diferente assim. Observa aí as coisas que você continua fazendo por obediência e aquelas que agora você pode ousar desobedecer com convicção, com responsabilidade, com autocompaixão. Esse é um exercício muito potente para que você possa aplicar aí rapidamente já nos próximos dias, especialmente quando você para fazer esse levantamento de tudo aquilo que está te atrapalhando, que está te incomodando, que está te mobilizando. O que você acha dessa atividade? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer te acompanhar daí, viu, pertinho. Foi quando eu tive uma mudança bem mais significativa, especialmente da minha aparência. Se você está me vendo agora pelo YouTube, você vai ver nos últimos vídeos, no vídeo anterior, que eu estava com aparência bem férrea. Estava com uns quilos a mais, e estava com muito mais cabelo, e estava com outro maço de barba. Por quê? Porque eu fui experimentando, e eu gosto de experimentar várias versões de mim. Como quando eu Anitta, né? Versions of me. Então eu estava experimentando e continuo experimentando e pagando o preço de cada uma das coisas, sim. Já havia um tempo que eu estava experimentando ou querendo, né, ou na minha cabeça criando esse espaço para ou mudar a cor do meu cabelo, spoiler, né, pode ser que venha aí nos próximos momentos, ou mudar o tamanho do meu cabelo. Só que eu ia fazendo isso em doses bem pequenas, né? Então eu comecei a cortar meu cabelo na máquina 3, então era bem mais baixo, porque estava bem mais baixo. E aí nessa máquina 3 eu ia dizer: gostei disso daqui". Aí veio depois a máquina 2, essa máquina 2 veio por uma mudança um pouquinho maior, embora da 3 para 2 não faça tanta diferença assim, até que eu cheguei em um momento e eu disse assim: "Como que será que eu vou ficar careca?". Porque eu confio de que as mudanças elas também são tão parte da nossa vida, elas acontecem tanto e elas também são temporárias. Muitas das mudanças elas são temporárias, poucas coisas que são permanentes, né. E aí eu fui e decidi fazer isso numa bela sexta-feira à noite. Eu fui e raspei a minha cabeça, fiquei essa minha careca. No primeiro momento é uma estranheza, assim, ser compartilhando contigo nos meus primeiros movimentos, foi assim: Que isso que eu fiz?", assim, eu falava: "Que foi isso que eu fiz? Eita, e agora?". E aí depois eu fui fotografando, eu primeiro ângulos, aí eu disse: "Cara, eu acho que isso daqui deu muito bom, eu gostei disso daqui sim". Mandei pra algumas amigas as fotos, né, e aí todas reagiram com a mesma surpresa, assim, uma delas até inclusive perguntou: "Será que isso é IA? Como assim? Você fez com inteligência artificial?". Aí eu falei: "Não, é de verdade, eu tirei essa foto agora". E aí foi quando outras pessoas disseram: "Amigo, combinou muito, ficou muito bom, você deu super certo pra esse cabelo, estava esperando esse momento, tá". E aí eu agradeci, disse: "Ah, que bom, que eu também estou satisfeito". E eu já vinha fazendo esse exercício, né, inclusive esse era um exercício muito terapêutico para mim, que é desassociar das minhas noções de beleza e de autoestima a minha aparência. Embora a aparência seja uma licença também de beleza, mas que a gente possa desvincular, não colocar tudo na conta da aparência, que se sente bonito, bonita ou bonite. E aí eu fui e entendi, se ficar ruim, se não rolar, posso cobrir com um boné, com uma touca, com um chapéu. Daqui a 15, 20 dias, o meu cabelo já cresceu significativamente, então eu já vou voltar, sei lá, para a máquina 1, para a máquina 2. E tá tudo certo, né? As coisas são temporárias, eu parti, eu experimentei para me permitir gostar ou não gostar, elaborar ou pôr se fosse necessário, e seguir a vida, né? Sem muitos impactos. Que as pessoas elas depois que me viram para se perguntaram: "Como é que você tem coragem?". E aí eu penso: "Nossa, mas isso me custou 1/10 das coragens que eu tenho que ter para fazer o restante das coisas que eu faço durante o meu dia, durante a minha vida", por exemplo. E esse é um dos outros exemplos de eu me satisfeito, meio insatisfeito, assim, com a minha aparência e eu resolvi mudar, porque mudar de fato que ele é um método. Outras coisas que eu também resolvi ir mudando foi sobre a minha alimentação. Então, alimentação e exercício físico, porque sim, já tem alguns anos, lá por 3 anos, né, que entende como uma pessoa com obesidade, né, como eu, uma pessoa com obesidade que tem uma relação diferente com a comida, que meu cérebro processa a comida de uma maneira diferente, fome de maneira diferente, mecanismo de recompensa de maneira diferente. A obesidade enquanto uma doença metabólica crônica progressiva e recidivante, ela também marca, deixa marcas na minha vida,
que acho que cabe um episódio especial só pra isso, né, bruxar só esse spoiler, vou sim gravar esse episódio. Mas, pensando naquilo que eu disse agora, eu realmente quero mudar. E quero mudar o quê? Eu realmente quero me dedicar à alimentação, no sentido de ter todo o regramento que seja necessário no plano alimentar, para fazer o meu peso realmente diminuir. Estava assim, insatisfeito com o peso, pois estava estagnado, e disse agora eu quero fazer esse negócio aqui diminuir. E tá dando muito certo, e não tá sendo pesado como eu achava que seria. Obviamente, acho que para todo mundo no processo de emagrecimento, existe algo que a gente vai precisar sim fazer as pazes, que é com passar vontade. Esse é um ponto. Se você não está conseguindo passar vontade, o seu processo de emagrecimento ele não vai ser tão sustentável e tão duradouro, porque sim, você vai precisar fazer cálculo do que vai ser necessário, abrir mão nesse momento para ter depois, e o que vale a pena eu ganhar nesse momento. Esse momento ele é único, ele é difícil de repetir, e eu vou seguir fazendo isso. Então é mais sobre isso assim que eu fui lá no exame, porque era mais uma das coisas que eu estava insatisfeito e que eu queria mudar, e mudar de guiar um método. A forma como eu me relaciono comigo, a forma como eu me relaciono com a minha sexualidade, a forma como eu me relaciono com o meu guarda-roupa, também precisavam dessa avaliação. E dessa avaliação de eu estou insatisfeito, mas eu estou obedecendo, eu estou escolhendo obedecer. E até uma outra coisa que faz parte também desse movimento com o alimento é o quanto que na minha infância era sempre me apresentado, talvez assuntos também, era apresentado de que eu precisava raspar o prato, comer tudo, não deixar comida para fora, né, não jogar comida. Isso daí aconteceu em marcas tão significativas que eu acabava comendo quando eu nem queria mais, acabava comendo quando o alimento nem estava tão gostoso assim. E se você for parar para pensar, remonta significativamente aquilo que eu já falei até no começo desse episódio. Eu estava obedecendo. Se eu comprei algo, sei lá, comprei um sanduíche. E esse sanduíche que eu comprei, então eu tenho que comer o sanduíche até o fim. Não tinha esse processamento de, mas ele continua bom, ele tá gostoso, eu continuo com fome suficiente para comê-lo até o fim? Ou, se lá, quando eu percebi que ele não tá gostoso, eu posso parar? Porque eu também tenho esse poder de parar, eu não preciso mais continuar obedecendo até essas regras alimentares. De se colocou comida no prato, tem que comer o prato todo. Quem disse que tem que raspar o prato, né? Me disseram uma condição, mas eu agora estou cuidando de mim. Então eu posso te dizer, "Ah, eu vou comer enquanto estiver bom, enquanto estiver saudável, enquanto estiver gostoso, enquanto estiver me agradando, porque a qualquer momento que eu quiser, vou gostar, porque eu simplesmente posso desobedecer, já que a desobediência ela também faz parte do nosso processo de autonomia. Então eu queria deixar nesse finzinho do episódio você com esse gostinho de fazer um exercício, as perguntas que eu te disse. Se você quiser deixar nos comentários para a gente poder alimentar a nossa comunidade, para outras pessoas se inspirarem em você também, vai ser ótimo, vai ser lindo. E inclusive para a gente poder observar quanto lugar ele é método para a gente não temer as mudanças que fazem parte tão significativamente da nossa vida. Aguardo vocês e um beijo até qualquer hora no próximo episódio. Tchau! E se esse episódio te deixou interessado em ser atendido ou cuidado por mim, na descrição desse episódio tem um link que leva para o meu WhatsApp para a gente marcar a sua primeira sessão. Te aguardo lá. Tchau!